Louvado seja Allah, e a Ele louvamos e dele buscamos a ajuda e o perdão. E nele nós refugiamos do mal de nossas almas, de nossas ações e contra o demônio. A quem Deus, Allah Todo-Poderoso, guiar, devemos saber que ninguém jamais pode desviar. E quem Ele desvia, ninguém pode ser guiado. Eu testemunho o testemunho do sucesso, da fé, que não há divindade digna de adoração, além de Allah, Deus o único, sem parceiros, um testemunho pelo qual se estabelece a prova e se endireita a vida. E testemunho também que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas, aquele que transmitiu a mensagem verdadeira com clareza, cumpriu a confiança com fidelidade, estabeleceu o equilíbrio entre a verdade e também as pessoas. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre Muhammad, sobre os seus familiares, sobre os seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Deus diz no Corão, para refletirmos: ó vós que credes, temei verdadeiramente a Allah, como ele deve ser temido, e não morrais, senão como muçulmanos sinceros. E o profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: certamente as melhores palavras são as palavras de Allah. A melhor orientação é seguir o exemplo, a sunna do profeta, sallallahu alaihi wasallam. As piores coisas são as inovações introduzidas dentro da religião. E toda inovação leva ao desvio, e o desvio leva ao fogo. E aí, إخوة الكرام، نتحدث في هذه الخطبة في هذا اليوم العظيم عن كرامة الإنسان مقصد الشرعي. نعم، ونذكر ماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: مقاصد الشريعة قائمة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: العدل أساس الملك، والظلم مؤذن بخراب العمارة، أو كما قال رحمه الله. Queridos irmãos e irmãs, esse dia nobre de sexta-feira, vamos falar sobre a dignidade humana como objetivo da legislação, da jurisprudência islâmica. Lembrando sempre o versículo do Alcorão nobre, que Deus diz: e com efeito honramos, enobrecemos os filhos de Adão, os seres humanos. O grande Imam Shafi'i, que Deus o tenha, ele diz sobre isso: os objetivos da jurisprudência, da Sharia, se baseiam na preservação da religião, preservando a religião, da vida, da mente e da linhagem e também dos bens. A dignidade humana, sem dúvida, é um objetivo superior. Sem ela, não há justiça. E sem justiça, não há paz. E sem paz, não há saúde social. O grande sábio, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Deus o tenha, disse: a justiça é o fundamento da autoridade. E a injustiça anuncia a ruína das sociedades. Extrema importância. كما قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي لاحترامه. هذا المقصد. فقيل له: لماذا قمت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس نفسا إنسانا. Devemos ver
um relato importante sobre a dignidade, um ocorrido que ocorreu com o nobre mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele. Certa vez o profeta se levantou diante de um funeral que passou de um judeu. Se levantou por grande respeito. Perguntaram para ele: por que fizeste isso, ó mensageiro de Deus? Ele olhou e falou: não é uma alma, não foi um ser humano como nós? Aí mostra a dignidade e o respeito. O sábio fala que aqui se constrói uma ética civilizacional, não é apenas um ritual. لهذا ينبغي نفهم ما هو السلام والصحة في ميزان العلماء. يذكرون الآية الكريمة كما قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: القلب إذا امتلأ بالهم والغل والحسد لم يعرف لراحة طريقة أبدا. Uma vez, os sábios falaram sobre a verdadeira paz e a saúde, segundo os seus entendimentos. Lembrando sempre um versículo que Deus diz: e em verdade é na recordação, é na lembrança em Deus que os corações encontram tranquilidade. O sábio Ibn Qayyim ele diz: quando o coração se enche de preocupações, de rancor e também inveja, ele não conhece jamais o caminho do descanso. كما جاء في الحديث: إن ألا وإن في الجسد مضغة ألا وهي القلب. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, no corpo humano há um pedaço de carne. E repetiu por várias vezes: saiba que esse pedaço de carne é o coração. Está no Bukhari, no Muslim. كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الخليفة كان يقول: إن لي نفسا توقت ما نالت شيئا إلا الطاقة لما هو أعلى، أو كما قال. Uma vez o califa Omar ibn Abdul Aziz, ele falava: eu tenho uma alma ambiciosa, quando alcança algo, anseia pelo que é mais elevado. Significa, mesmo sendo califa, líder, um governante, ele dormia inquieto, por não poder. Não pelo poder, mas pela responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. لهذا قال العلماء: ينبغي العمل يكون بالعلم ولا بالهوى. Por isso os sábios falam que devemos agir sempre conforme o conhecimento correto e não agir conforme nossos desejos. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. Deus falou isso. E não sigas aquilo de que não tens conhecimento algum. Quando for fazer algo, certifique se isso é correto ou errado. قال الإمام مالك رحمه الله: من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. Igual o grande Imam Malik, Imam de Medina, falou: aquele que responde tudo o que lhe perguntam, então ele é insensato. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: السكوت عن الجهل علم. O Imam Ahmad falou o quê? O silêncio diante da ignorância, saiba que isso é conhecimento, não é perdição. وينبغي كذلك علينا كمسلمين ترك ما لا يعني أصل التربية الشرعية.
é Tarbawiyya Shar'iyya. Nós devemos entender, como muçulmanos, não se intrometer em princípio educativo. Como assim? قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Lembrando sempre que o nosso amado, querido profeta Muhammad, aquele que não falava em vão, tudo que falava era uma revelação divina, ele disse: a parte da excelência, a melhor parte do Islã para uma pessoa é deixar aquilo que não lhe diz respeito. قال الحسن البصري رحمه الله من اشتغل بعيوب الناس نسي عيوب نفسه. O grande sábio Hassan al-Basri disse: saibam, quem se ocupar com os defeitos dos outros, ele vai esquecer os seus próprios defeitos. Tome cuidado. نذكر هنا سب أبو حنيفة رحمه الله فسكت، فقيل له: لماذا يا إمام؟ فقال رحمه الله: خشيت أن أفسد قلبي وأنا أدافع عن نفسي. الله أكبر. Certa vez teve um ocorrido com o grande imam Abu Hanifa. Ele foi insultado, ofenderam ele, só que ele se calou. Não se pronunciou, ficou em silêncio. Perguntaram para esse grande sábio Abu Hanifa: por quê? Ficou quieto dessa injustiça. Ele apenas respondeu: eu temi corromper o meu próprio coração ao defender o meu ego. Eu estou aqui para colocar a palavra de Deus, defender a palavra de Deus com o meu ego. لهذا ينبغي كذلك نذكر كلام العلماء أن الحسد والغضب أمراض القلوب. Devemos aqui lembrar algumas palavras dos sábios, que a inveja, a raiva, principalmente a raiva, são doenças do coração. Devemos tomar cuidado com isso. قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Deus diz: ou eles invejam as pessoas pelo que Allah lhe concedeu de sua graça e dádiva? E o profeta falou para eles: Iyyakum wal hasad. Cuidado, tenham muito cuidado com a inveja. قال الغزالي رحمه الله في هذا: الحسد اعتراض على قسمة الله. الحسد اعتراض على قسمة الله. O grande Imam Ghazali falou: a inveja é uma objeção à distribuição de Deus, de Allah. ونذكر ماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل غضبان كان يريد الكلمة أو النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أوصيني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقال مرارا دائما هذه كلمة: لا تغضب. Certa vez chegou um homem até o grande profeta de Deus, que a paz esteja sobre ele, querendo o conselho do profeta. Estava extremamente nervoso, furioso, agitado. Falou ao profeta de Deus: me dê uma recomendação. O profeta olhou para ele e falou: não te enfureças, não te irrites. Sempre que ele falava para o profeta dar alguma coisa, o profeta repetia: não te enfureças. وكان رجل يسب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فلم يرد، ثم قال رجل بعد ذلك: ما غلبني أحد مثل ما ملك نفسه. E certa vez um homem chegou até o grande Imam Ahmad ibn Hanbal, insultava ele bastante, perturbava ele constantemente. Imam Ahmad não respondia nada. Imam Ahmad não respondia nada. Depois,
esse homem disse: ninguém me venceu como aquele homem, Imam Ahmad, que dominou a si mesmo. Porque as outras pessoas já iam questionar, já iam revidar o insulto. Imam Ahmad se manteve nos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que significa tudo isso, queridos irmãos e irmãs? Tem que tirar. Significa que nós devemos ficar atentos para controlar a nossa alma, controlar a nossa língua, e lembrar que o profeta falou sallallahu alaihi wasallam: dê atenção para as duas coisas que pode levar a pessoa ao abismo: aquilo que está entre vossas bochechas, a língua, e aquilo que está entre vossas pernas, o órgão sexual. Respeitem, deem atenção e controle vosso ego. Não fale aquilo que você deseja. Não fale por impulsão. Não fale por falta de conhecimento. Sempre quando for falar, praticar alguma coisa, pare e reflita: isso é correto? Ou isso é bom? Ou isso é errado? Ou como disse Muhammad, ou como disse os sábios do Islã, da nação islâmica, que Deus faça de nós, dentre aqueles que têm coração leve e entende o momento certo para falar e para praticar. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse momento novo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نذكر ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Deus, com muitos louvores, bons e abençoados, e que a paz e as bênçãos estejam com Muhammad, com todos aqueles que seguem ele até o último dia. Queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar como Deus diz no Alcorão: o mais honrado entre vós, perante Allah, é o mais piedoso, é o mais temente, é o mais misericordioso. Esse é o mais honrado perante Deus. Ele não diz é o que tem mais dinheiro ou que é o mais bonito. Ele diz é o mais piedoso. O profeta falou que a paz esteja sobre ele. Os melhores ou os mais amados por mim são aqueles de melhor caráter, de melhor conduta, de práticas. Por isso, a dignidade humana é de extrema importância dentro da jurisprudência, da legislação islâmica, e vem acima das diferenças. O hadith عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فقام لها فقيل له: إنها جنازة يهودي يا رسول الله. فقال: ليس نفسني. Omar, como dizíamos agora há pouco, Abdullah bin Omar falou: certa vez o profeta passou por aquele funeral de um homem judeu. Ele se levantou em total respeito a esse homem. Disseram para ele: é o funeral de um judeu, um mensageiro de Deus.
Está levantando para isso? Ele olhou para as pessoas e falou: claro, não é uma alma como a nossa. Cadê a dignidade humana? A dignidade humana dentro da religião do Islã não depende da religião do outro, mas do fato de ele ser da criação de Allah. A paz cura o coração, cura a alma. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن القلوب إذا أكرهت عميت. Ali bin Abi Talib disse: quando os corações são forçados, eles ficam cegos. Ou seja, a violência emocional, a raiva constante e a dureza adoecem totalmente o coração. E a religião islâmica chama ao equilíbrio, não à coerção. Não se intrometer, a sabedoria do silêncio. جاء رجل لإمام مالك رحمه الله فسأله عن مسائل كثيرا جدا وجاء بمكان بعيد فأجاب إمام مالك عن هذا الرجل لكن أجاب عن القليل وقال في الباقية عن الأسئلة لا أدري. دائما كان يقول لا أدري وقال لا أدري نصف العلم ao Kamatal, rahimahullah. Certa vez um homem chegou até o grande imam de Medina, Imam Malik. Chegou de um lugar bem distante, queria tirar suas dúvidas com ele. Ele fez várias ou muitas perguntas. Imam Malik respondeu apenas poucas perguntas, deixando a maioria sem responder, e falava apenas: eu não sei. Sempre que ele perguntava, ele falava: eu não sei. E falava: eu não sei é metade do conhecimento. Significa que o verdadeiro sábio não invade assuntos que não domina. O silêncio aqui é uma adoração. O sukutu huna ibada azima jidda. Agir conforme o conhecimento é de extrema importância para um verdadeiro muçulmano. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود falou: من أفتى الناس في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. O grande sábio companheiro do profeta Abdullah bin Mas'ud disse: quem responde tudo o que lhe perguntam só por responder sem conhecimento algum é insensato dentro da religião. Tome cuidado. Falar sem conhecimento é uma traição da responsabilidade e corrupção da religião. A inveja destrói antes de alcançar. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسن. O grande sábio Hassan al-Basri, que Deus o tenha, falava: eu nunca vi um opressor tão parecido com um oprimido quanto invejoso. Significa, o invejoso sofre antes de qualquer outro. Ele carrega uma dor que Allah não lhe ordenou a carregar. Devemos controlar o nosso ego, controlar ou ter o controle da raiva, porque assim iremos obter a força verdadeira. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تغدر. O homem chegou ao profeta e falou: profeta, eu preciso de um conselho. Estava agitadíssimo. Tem relatos que falam que ele até estava quebrando algumas coisas. O profeta, apenas com toda a calma do mundo, falava: não te enfureças. E só repetia isso, mais nada. Significa que o maior jihad, o maior esforço, a maior luta não é externa, e sim dominar a si mesmo e não defender o próprio ego. شتم إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيل له: لا ترد يا إمام. فقال: إنما أردت أن أسلم قلبي. Imam Ahmad então foi insultado e xingado e muito ofendido.
Disseram: oi, Imam Ahmad, responde para eles, não deixe passar isso em branco. Imam Ahmad respondia: eu só quero entregar o meu coração salvo a Allah. Nem toda vitória pública é sucesso espiritual. Saúde do coração é mais importante e ter a responsabilidade na divulgação. كان عمر ابن عبد العزيز كان يبكي كثيرا جدا، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذكرت الفقير والجائع والمريض والمظلوم. وكان أمير المؤمنين رحمه الله. O grande líder dos crentes, o governante dos muçulmanos, Omar bin Abdul Aziz, que Deus o tenha, chorava com muita frequência e bastante. Perguntaram para ele: por que choras, ó líder? Ele respondeu: porque eu estou me lembrando dos pobres, eu estou lembrando dos famintos, dos doentes e dos oprimidos. Esse era o líder que lembrava das pessoas e como ele ia responder sobre tudo isso perante Allah, o único Todo-Poderoso, no dia do juízo final. Significa que o coração saudável sente, sem dúvida alguma, o coração saudável sente o peso da responsabilidade, não apenas do conforto pessoal. Não se ocupar da vida alheia, não. Se preocupar com as pessoas, isso sim é o Islã. قال سفيان الثوري العالم الجليل رحمه الله: إذا رأيت رجل كثير الكلام في الناس فاعلم أنه فارغ من الداخل، أو كما قال رحمه الله. O grande Sufyan al-Thawri, o grande sábio, falava: quando você vê alguém falando demais sobre as pessoas ou fofocando, tenha certeza que ele está vazio por dentro. Ou seja, quem se ocupa da vida alheia foge do encontro consigo mesmo. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lembramos o dito do profeta, que a paz esteja sobre ele: o verdadeiro forte, o forte não é aquele que derruba os outros, mas é aquele que controla a si mesmo quando está com raiva, controla o seu próprio ego. Queridos irmãos e irmãs, no Islã, força é domínio interior, não é agressividade, nem palavras duras. Por isso que nós, como os muçulmanos, devemos todos os dias no Hasib Anfusana, nos autoavaliar. O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom hoje? Dentre as minhas adorações com Deus, e o que eu fiz hoje de obras perante os meus irmãos, perante as pessoas. E ver se boas obras ou então se são obras pecaminosas, como fofoca, intrigas, raiva, xingamento, etc. Fazemos esse autoanálise, é de extrema importância para todos os dias termos essa melhora. Quando Deus nos dá a oportunidade de vida, o profeta, quando abria os olhos e acordava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia, esfregava a mão no seu rosto e falava: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Ele falava: graças a Allah, louvado seja Deus que me deu a vida depois de ter me dado a morte. Agradecia por mais um momento, por mais uma oportunidade de vida. Então aquilo que ele não conseguiu fazer de bom ontem, está tendo essa oportunidade hoje. Aquele mal que ele fez ontem, está tendo a oportunidade de se redimir e se arrepender hoje. É assim que o muçulmano deve agir, com prudência, com conhecimento, com cautela.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certamente Allah e seus anjos enviam bênçãos sobre o profeta. Ó vós que credes, enviem bênçãos sobre ele. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o verdadeiro caminho até o último dia. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الحسد ومن الغل ومن الغضب ومن النفاق. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنه. اللهم اجعلنا من اهل العدل والسلام لا من اهل الفتنه والخصام. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين انت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, fortaleça o Islã e os muçulmanos no mundo todo. E humilha a idolatria e os idólatras. Ó Allah, tenha misericórdia dos muçulmanos e das muçulmanas, dos vivos dentre eles e dos falecidos. Em verdade, Tu és aquele que tudo ouve e está próximo e responde todas as súplicas. Ó Allah, purifica os nossos corações da inveja, do rancor, do ódio e da raiva. Ó Allah, nos conceda conhecimento benéfico, coração humilde e alma tranquila. Ó Allah, faça de nós pessoas verdadeiras. Faça nós pessoas de justiça, paz e não discórdia e conflito. Ó Deus, coloque em nossos corações, ilumine os nossos corações com o Corão e a Sura do Profeta sallallahu alaihi wa sallam. Tenha misericórdia de nós, dos nossos pais, ilumine os nossos túmulos e os túmulos dos nossos pais, preserve as nossas famílias, as nossas mães, as nossas esposas, os nossos filhos, a nossa comunidade. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas. Wallahu alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah yamuru bil adl wal ihsan. E certamente Allah ordena a justiça e a excelência. Wa aqimis salat. Allahu Akbar.